Fala galera, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou consultora de crédito aqui da Socredi MS, sou especialista em consórcio e estamos iniciando hoje o nosso canal no YouTube para poder trazer mais esclarecimento sobre consórcio. Inclusive é uma das questões que mais tem falado no momento, né? E a gente está aqui para poder esclarecer e trazer até as formas mais viáveis, do jeito certo, de estar fazendo uma carta de crédito e usufruindo do melhor que tem nessa carta. Inclusive eu vou iniciar esse videozinho com uma explicação bem básica do como funciona o consórcio. O consórcio é um procedimento regido pelo Banco Central do Brasil, é uma das formas de crédito que existe no mercado, inclusive mais econômicas. Então, o consórcio é um grupo de pessoas, no qual várias pessoas entram ali dentro do grupo, né, com um objetivo em comum. Então, tentar dar uma explicação bem básica. Vamos supor ali que 10 amigos querem comprar um veículo, certo? Então, esses 10 amigos se reúnem, mês a mês, juntam um valor X ali, né, até poder cada um deles estar com o veículo no final de um prazo específico. Então, basicamente, é assim que funciona um consórcio. Entretanto, dentro de uma administradora de consórcio, que é o que faz toda a administração desses valores, né, é um processo bem maior. Então, é um grupo de pessoas maior, né, onde cada um tem ali um objetivo em comum, que é a compra de um bem de grande valor. Então, basicamente, o consórcio funciona assim, né? E dentro desse grupo existem sorteios, né? E quem quer antecipar essa liberação de crédito, existe também o valor de lance. Então, essas formas são as formas que existem dentro de um procedimento de consórcio para poder estar utilizando, né, o valor desse grupo que as pessoas estão ali participativas. Então, basicamente, esse processo, por ser uma forma, né, de investir uma compra de um bem, né, de adquirir um bem, não tem juros, né, ele não é um crédito imediato, é um crédito mais planejado. Então, é como se fosse uma poupança forçada, todo mês você vai pagando parcelinhas ali, né, e tem as possibilidades de contemplação durante os meses, né, sendo elas por sorteio ou por lance, né. Dentro disso, temos algumas possibilidades, né, de contemplação. Então, eu vou trazer um pouquinho mais das questões do que pode ser feito dentro de um procedimento de carta de crédito, né, e quais são até os benefícios de estar utilizando uma carta de crédito para a compra de um bem, por exemplo. A carta de crédito, por ser um processo que não tem juros, ele é muito mais vantajoso em questão de custo do que o financiamento, por exemplo. O financiamento, enquanto aí, vou colocar uma taxa média de juros, né? O financiamento está em torno de 1,1% ao mês, chegando, né, podendo chegar até 2 a 3% ao mês, dependendo da análise do financiamento, em questão de juros, certo? Já o consórcio, né, o carta de crédito, como muitos dizem, é um procedimento que não tem juros. Então, basicamente, ele tem uma taxa administrativa, que ela já é diluída em todas as parcelas, e é a única taxa que você vai pagar. E diferente do financiamento, que chega até ser esse percentual bem mais elevado, né, por ser um crédito imediato, tem bastante juros e muitas garantias, já a carta de crédito não. Então, enquanto no financiamento fica 1,1% até 2%, 3% de juros ao mês, já na carta de crédito, como é uma taxa administrativa geral, está em torno de 18% a 19% em todo o prazo do plano, pode chegar até a 0,2% ao mês. Então, isso, assim, anos-luz mais barato do que um financiamento, por exemplo. Então, a taxa administrativa da carta de crédito fica em torno de 18% a 19% em todo o prazo, certo? E já o financiamento, dependendo do caso, aí você chega a pagar a cerca de 90% a 150% de juros em todo o período aí também. Fora que o financiamento geralmente requer valores de entrada para poder ter até uma assertividade na aprovação, né, coisa que o consórcio, né, não precisa. Inclusive, dentro disso, eu já vou trazer informações básicas de como, então, antecipar o consórcio, porque muito gera essa dúvida, né, de, poxa, mas será que é realmente um bom investimento? Será que é um investimento seguro? Primeiramente, o consórcio, ele é regido pelo Banco Central do Brasil. Então, assim, inclusive tem a lei do consórcio, né, que foi construída lá em 2008, devido à questão da regulamentação desse processo no Brasil, né, e hoje em dia é um dos processos mais buscados justamente por ser um crédito super seguro, econômico, né, e que você tem um poder de compra muito maior do que você fizesse um financiamento. Dando o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco referente às taxas de juros e à taxa administrativa. Dentro de um procedimento de consórcio, você consegue estar comprando, vamos supor, um crédito de um carro de R$42 mil.
De taxas administrativas, geralmente fica em torno aí de 10 a 16 mil, dependendo do prazo, né? A taxa administrativa é relacionada ao prazo, certo? Já no financiamento, o senhor pega um crédito ali a cerca de 42 mil reais, pode ser que chegue até a cerca de 35 a 50 mil reais que você paga a mais só de juros, né? Porque o financiamento incide juros, já a taxa administrativa, né, no consórcio não tem juros. Então, por conta disso, é muito mais benefício você estar fazendo uma carta de crédito, se planejando, se organizando, inclusive por conta de que não tem juros, a carta de crédito fica muito mais baixa o valorzinho de parcela. Enquanto num procedimento de cerca desses 42 mil reais, a parcela fica em torno de 600 reais, já no financiamento, né, com o mesmo valor, você pode pagar até a cerca de 1.000 a 1.800 reais, dependendo da análise. Formas de contemplação no consórcio. O consórcio tem várias formas de contemplação por lance, né? Inclusive, em uma delas que a gente trabalha aqui na nossa administradora, que a gente é credenciada, que é a administradora Canopus, existem algumas formas de contemplação. Dentre elas, o sorteio. Mas o sorteio, ele é base, é regra obrigatória do Banco Central. Então, todo mundo participa também do sorteio. Entretanto, quem não quer ficar dependendo tão somente da sorte, para poder diminuir o fator sorte, existe também o valor de lance para poder antecipar essa contemplação. Então, dentro da nossa administradora, existem 3 formas de você estar agilizando essa contemplação por meio do lance. A mais indicada, que inclusive eu utilizo, seria o lance da carta. É um valor que a gente manda uma proposta um pouquinho maior para a administradora, para que a gente consiga estar disponibilizando o valor de até 30% de lance para poder ofertar. É uma categoria separada, portanto, você participa normalmente do sorteio, entretanto, tem o valor do lance ali, que é disposto da própria carta para poder também agilizar o processo, né, e poder ser também contemplado por meio do lance da carta. Já o outro procedimento também que existe seria o lance livre. Por exemplo, tem muitos clientes que nos buscam, tem um valor de lance ali, só que não é um lance tão assertivo, né, no lance livre. Então, o lance livre a gente consegue utilizar parte do valor da carta, mais recurso próprio do bolso do cliente. Então, vamos supor nessa questão, o cliente ele tem cerca de 10 mil reais para ofertar de lance, mas a gente averigua ali que a média de contemplação está saindo ali em torno de 20 a 25 mil reais. A gente consegue estar utilizando um pedaço de lance da própria carta, adequando junto com o lance do que o cliente tem do bolso, certo? Inclusive, essa é uma informação que a gente joga ali no sistema, em momento nenhum, a gente pega nenhum recurso do cliente, e ele só vai pagar esse lance após a contemplação. Então, é uma das categorias que a gente também tem, que é o lance livre. Dessa forma, a gente consegue fazer uma estratégia de contemplação para esse cliente e antecipar a contemplação dele dentro disso. A outra forma que nós também temos seria o perfil de lance limitado. Esse perfil seria para clientes que não querem ofertar nenhum valor da própria carta e tem um recurso integral do bolso. Então, serve basicamente para esse mesmo exemplo que eu te expliquei no lance livre. Vamos supor que o cliente, a gente averigou certinho, fez uma análise de caso e viu ali que o lance que está saindo ali no grupo seria cerca de 15 mil. E esse cliente tem esse valor. Então, ele não vai precisar de nenhum recurso da própria carta e a gente consegue fazer uma estratégia com base nessa contemplação com o lance que ele tem ali mesmo. Então, lembrando que, como são categorias de contemplação, o cliente que está participativo pelo lance da carta não compete com o cliente que está com lance livre, que consequentemente não compete com o cliente que está com lance limitado. São categorias diferentes e dentro disso a gente vai fazendo a melhor estratégia possível para trazer uma melhor solução financeira dentro do que o cliente está buscando, seja ela de planejamento a médio ou a longo prazo. Então, dentro disso, a gente sempre adapta melhor dentro do que o cliente busca no momento. Dessa forma, a gente consegue planejar uma carta de crédito da melhor maneira possível, né? Inclusive já puxando o gancho aqui em questão de valores de lance do que o cliente oferta do bolso. Todo e qualquer tipo de lance que sai do bolso do cliente, ele tem a opção de abater nas parcelas, ou seja, ele vai pagar o carro dele em menos tempo, ou abater no valor da parcela, em que vai cair mais a parcela dele. Então, por fim, todo e qualquer valor que ele oferta, que valida ali de lance, ele tem a opção de descontar, aliás, de abater no crédito dele, no qual vai ficar muito mais vantajoso. Diferente do financiamento, que às vezes com esse mesmo valor que ele teria de entrada ali, ainda assim ele dá aquela entrada um pouco mais forte, né? Não consegue abater em nada dos juros, porque às vezes só uma garantia a mais que o próprio banco financeiro precisa para poder
verificar uma maior probabilidade de aprovação, né, e ainda assim paga juros exorbitantes devido à questão mesmo das taxas que incidem o financiamento. Dessa forma, o consórcio acaba sendo um meio muito mais vantajoso para quem quer construir patrimônio, aumentar seu patrimônio de uma forma bem segura e sólida, até porque como você vai estar pagando as parcelas baixinhas ali, vai ficar muito mais fácil, por assim dizer, até você se organizar melhor, conseguir estar futuramente comprando uma casa, fazendo aquela viagem que você quer, porque como muitos clientes, inclusive, nos buscam com essa questão. Às vezes o financiamento fica tão caro que o cliente se afoga totalmente dentro disso, se aperta, né, para poder finalizar aquele pagamento daquele carro que ele suou muito para comprar e acaba deixando de fazer outras coisas ou até canalizando todo aquele valor que ele está trabalhando para poder pagar o financiamento. Inclusive, tem muitos clientes que nos buscam para quitar o financiamento. É uma das questões que a gente também consegue fazer com o consórcio. E isso é muito bom porque com a carta de crédito, né, no consórcio, que é os valores que você utiliza do consórcio, a gente consegue, contemplando ela, certo? Quitar essa dívida do financiamento. Então, desta forma, abate certinho os juros, né? Vamos supor ali que a pessoa tem mais 3, 4 anos para pagar esses juros do financiamento. Então, contemplando a carta, você consegue abater todo aquele valor de juros para o valor presente agora, e dessa forma você isenta a estar pagando toda aquela quantidade de juros, né, que existe no financiamento. Então, dessa forma, a carta de crédito também é muito bem-vinda para quem quer estar quitando, né, o teu carro, o teu imóvel, por meio da carta de crédito que não tem juros. Finalizando aqui essa breve explicação do que seria um consórcio, quais seriam os benefícios, como seria estar fazendo um procedimento desse, eu fico por aqui e já falo com vocês, gente, se inscreve aqui no canal, me siga para mais informações que vocês queiram sobre a carta de crédito, sobre um consórcio. Siga nas redes sociais também, Mariana _ Acesso ao Crédito MS, que muito em breve está aí com mais informações sobre como a gente pode estar usufruindo, né, a benefício da carta de crédito aí, para poder trazer investimentos mais saudáveis para o seu negócio.